Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos falarmos algo da parte do Senhor para as nossas vidas, para os nossos corações. Que o Senhor venha abençoar a sua vida rica e poderosamente, derramando copiosas bênçãos do céu sobre você, sua casa e sua família. Vamos a mais um dia aqui no nosso devocional, esta manhã, que o Espírito Santo venha falar poderosamente aos nossos corações. Vou falar sobre um assunto interessante que Deus tem tocado no meu coração. Vou falar sobre o arrebatamento. Então vamos lá. E este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Irmãos, quero falar hoje sobre a grande tribulação, o arrebatamento. É um momento de grande enigma, né? De grande confusão, até mesmo ideológica e teológica, principalmente hoje, nesses dias que estamos vivendo momentos finais aqui no planeta Terra. Nós sabemos que as coisas, tudo se anunciam, que este mundo está no fim. Mas vamos lá. Então, a respeito do arrebatamento, é um evento apocalíptico onde Jesus busca a sua igreja, onde Jesus arrebata, tira a sua igreja aqui da terra para nós irmos morar com ele no céu. E esse assunto gera um grande debate, até mesmo entre o cristianismo, dentro do cristianismo. Não sobre o arrebatamento em si, mas sobre quando ele vai acontecer. Porque existem algumas linhas de pensamentos e alguns estudiosos dizem que o arrebatamento acontecerá antes do período da tribulação. Outros dizem que ele vai acontecer na metade desse período, ou seja, 3 anos e meio, e a igreja vai ser tirada. E o outro grupo, eles acreditam que a igreja vai passar por tudo que vai acontecer durante os 7 anos de grande tribulação, durante o governo do anticristo aqui na terra. A verdade é que muitas pessoas não sabem muito sobre o arrebatamento e acabam criando confusão a respeito desse acontecimento dos fins dos tempos. Então, nesse vídeo eu vou tentar apresentar para vocês os principais pontos de vista a respeito do arrebatamento da igreja. E no final, fique aí ligadinho até o final. Se você ficar até o final, eu vou dizer a minha opinião. Em qual desses pensamentos eu me aproximo mais e eu concordo. Então fique aí ligadinho até o final, né? E eu vou expressar a minha opinião no final desse vídeo sobre esse assunto. Mas desde já vai dando o seu joinha aí, curte. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva aí no canal. Aperte aí o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe a sua vida. Então, vamos lá. Antes disso, eu também quero dizer para você que nós não somos donos da verdade, tá? A gente vai aqui falar sobre as ideologias e aí você vai ficar
dentro da Bíblia, porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, que Deus venha abençoar a sua vida, e a certeza é essa: Jesus está vindo. Então vamos lá. A primeira visão é a visão pré-tribulacionista. Essa corrente de pensamento acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, para esse grupo da visão pré-tribulacionista, assim que o anticristo fizer um tratado de acordo com o mundo, com as nações, e se tornar o homem mais importante do planeta Terra, se tornar o principal homem econômico, e político e religioso do planeta Terra, se tornar o homem mais popular do planeta, todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo e reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, serão arrebatados, serão automaticamente, em um piscar de olhos, será tirado dessa terra e levado ao encontro com Cristo nos ares. E para essa visão pré-tribulacionista, temos alguns textos na Bíblia que os pré-tribulacionistas usam como base, que é o arrebatamento. E um dos argumentos que os pré-tribulacionistas usam, que no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, fazem menção à igreja, do capítulo 1 ao capítulo 3, fazem menção à igreja 19 vezes, E do capítulo 4 ao 19, não fala nada sobre igreja, não toca, mas fala sobre a tribulação, a grande tribulação que estará acontecendo aqui na terra. Além disso, a promessa de Jesus feita à igreja de Filadélfia é uma das bases desse pensamento. Veja comigo como está escrito, Apocalipse capítulo 3. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está de vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Perceba, olha aqui, o próprio Jesus está falando aqui. Eu o guardarei da hora da tribulação, da hora da tentação. Não te guardarei na hora, mas da hora. Ou seja, durante a tribulação. E o apóstolo Paulo também tem ensinamento que aponta para o arrebatamento antes da grande tribulação. Pelo menos 2 vezes ele fala. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele fala sobre este assunto. E também em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 5, versículo 9. Nas 2 ocasiões, o apóstolo Paulo cita que Jesus nos livrará da ira que há de vir, pois ele não quer que nós passamos por esse momento tão difícil, mas sim que nós sejamos salvos. E o apóstolo Pedro também mostrou isso na visão pré-tribulacionista, que Deus livrará o seu povo nesse período de julgamento, assim como ele livrou Noé do dia do dilúvio e Ló da destruição de Sodoma e Gomorra.
Vamos ver aqui, vamos ver mais detalhado. 2 Pedro 2, 5 a 9. Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-os exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afegia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. É a palavra de Deus, 2 Pedro. Então, outra coisa muito importante que os pré-tribulacionistas acreditam é que os israelitas não fazem parte da Igreja de Cristo, pois eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Por isso, eles passarão pela grande tribulação. E aqueles que se mantiverem fiel a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, da sua morte na cruz, que se entregarem a sua vida a Jesus, serão salvos quando Cristo voltar, antes da grande tribulação. Veja só o que o profeta Zacarias fala também no livro de profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 3 a 5. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia das batalhas. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido do norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale, entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão pelo meu vale. Fugirão do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Então, olha isso, irmão. Se todos os santos virão com Jesus para aquele dia da batalha, para proteger, para salvar Israel e batalhar contra as nações, isso significa, aqui na visão pré-tribulacionista, que a igreja já foi arrebatada com Cristo. A segunda visão é a visão, fiquei, que depois no final eu vou dar a minha opinião. A segunda visão é a visão mesotribulacionista. Mesotribulacionista defende o pensamento de que a igreja passará pela primeira metade da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio, do total de 7 anos. Então, o principal argumento dos mesotribulacionistas é que a igreja precisa ser provada, a igreja precisa ser testada para mostrar realmente quem são. E eles não encontram bases bíblicas para isso, mas eles se apoiam unicamente na ideia que a igreja tem que ser provada para mostrar a sua fidelidade para com Deus. Então, assim como os apóstolos passados, que sofreram terríveis perseguições e não negaram, o nome de Jesus, não negaram a sua fé, o mesotribulacionista
tem como base principal duas passagens bíblicas que eles usam para apoiar essa sua visão mesotribulacionista, que vão ficar na metade, que 3 anos e meio da grande tribulação, o primeiro período, a igreja vai estar aqui. Então, o primeiro que eles usam está lá em Mateus capítulo 24, que diz, 12 ao 17, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, o qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no telhado, não desça da sua casa para tirar coisa alguma. Ao usar essas passagens bíblicas, o mesotribulacionista entendem que a igreja será perseguida pelo anticristo. Porém, a gente precisa entender que o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 24 de Mateus, que se refere à grande tribulação, ela é exclusivamente para os judeus e não para a igreja. E então não é para a igreja, Igreja não é. Esse capítulo 24 é para os judeus. E outra passagem também que eles se apoiam para a visão mesotribulacionista está lá em Apocalipse. Apocalipse, que fala sobre as duas testemunhas. Apocalipse 11, versículo 12 e o versículo 13. Que diz assim, falando sobre as duas testemunhas. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhe disse, subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. E 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. E os sobreviventes ficaram aterrorizados. Então essa passagem aqui de Apocalipse capítulo 11 nos fala sobre as duas testemunhas que aparecerão na primeira metade da grande tribulação e profetizarão por 3 anos e meio. Depois elas serão mortas, ressuscitarão e subirão aos céus, conforme nós acabamos de ler aqui nesse texto. Então na visão mesotribulacionista, é nesse momento que a igreja será arrebatada, junto com as duas testemunhas. Porém, essa passagem fala claramente que somente as duas testemunhas serão arrebatadas. Não fala em mais gente, somente as duas testemunhas que morreram. Nós não vamos entrar aqui em mérito se é Elias, Moisés, Enoque, mas aí ficou para um próximo vídeo. E agora nós temos a terceira visão, é a visão pós-tribulacionista. A visão pós-tribulacionista, a principal ideia dessa corrente é que a igreja de Cristo não será arrebatada nem antes, nem durante o período da grande tribulação, mas que ela passará por todo o sofrimento escrito na Bíblia da grande tribulação. Então, os 7 anos que antecederão a volta de Jesus, do milênio e o juízo final, a igreja vai estar aqui. Então, a visão pós-tribulacionista também acredita que o verdadeiro cristão, por mais provado que seja,
ele vai suportar toda a dor e toda a perseguição da grande tribulação. Então, graças ao poder e à misericórdia de Deus, e defendem que o arrebatamento acontecerá no final da grande tribulação. A igreja irá encontrar com Cristo no ar e em seguida, quase simultaneamente, retornará à terra para o reinado de Cristo milenar, quase simultaneamente. E ele disse assim, vai ser uma coisa simultânea, não vai ter 7 anos de boda do Cordeiro, vai ser no final da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada no finalzinho e vai encontrar com Jesus nos ares e já volta para libertar Israel e dar-se início ao milênio. E que isso vai acontecer quase simultaneamente. Os pós-tribulacionistas acreditam que a grande tribulação não se trata apenas da ira de Deus contra o povo ímpio, pecador, mas também a ira de Satanás contra os santos, que é a igreja de Cristo. Então vamos ver também uma passagem de Apocalipse 13, muito utilizada como argumento dos que creem, dos que pregam a visão pós-tribulacionista. Que diz lá em Apocalipse 13, 9 e 10. Apocalipse capítulo 13, versículo 9 e versículo 10. Aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, é um argumento. E agora um outro argumento forte dos pós-tribulacionistas é que Jesus, quando ele falou dos finais do tempo, lá em Mateus 24, ele falou que voltará depois de uma grande tribulação. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, menciona apenas uma vinda do Senhor, e isso ocorre após a tribulação. Além disso, a ressurreição dos mortos em Apocalipse é chamada de a primeira ressurreição. Então eles afirmam que a primeira ressurreição ocorre após a grande tribulação, porque a ressurreição está acoplada ao arrebatamento, que também eles usam, 1 Tessalonicenses, também usam Atos capítulo 16 e algumas outras. Então, aí estão as 3 visões: pré-tribulacionista, meso-tribulacionista e pós-tribulacionista. Você que ficou até o final para saber a minha opinião, pastor Wellington, eu vou te contar agora a minha opinião sobre este assunto. Visto que nós, cristãos, que amamos a Jesus, que o servimos de todo o coração, que dedicamos a nossa vida a Deus, que o servimos em espírito e em verdade, então, quando o anticristo for revelado, ou seja, antes de começar a grande tribulação, na minha opinião, eu acredito que nós não passaremos por esses 7 anos aqui na terra, porque a Bíblia nos diz que quem está em Cristo não está sob condenação e não experimentará a ira de Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, fala isso. E eu creio que a igreja estará na glória com nosso Senhor e Salvador, recebendo ali os galardões.
Estaremos com Cristo na boda do Cordeiro, se Cristo ressurreto que venceu a morte, que entregou a sua vida por nós, para nos libertar e nos salvar. Então eu creio que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós. E nós sabemos, irmãos, que quando a igreja for arrebatada, junto com a igreja, o Espírito Santo será tirado. Ou melhor, vamos consertar aqui, que quando o anticristo se manifestar nesse mundo, o Espírito Santo vai ser retirado e o mundo vai ficar sobre domínio do anticristo, falso Cristo, que vai se assentar no trono de Israel como se fosse Deus. Ele vai enganar até esse povo, porque Israel ainda está esperando o Messias. E voltando lá mais uma vez no Mateus capítulo 24, onde é muito usado pelos pós-tribulacionistas, ali está falando para Israel. O povo de Israel vai passar pela grande tribulação, porque eles não creram no Jesus que foi enviado, nascido de uma manjedoura. Eles esperam um Jesus poderoso, como vai vir esse falso Cristo, esse anticristo que vai enganar até mesmo Israel. Então, eu estou aqui, eu não estou desfazendo, só estou dando um apanhado e estou falando a minha posição, mas eu também não sou dono da verdade e eu respeito a todos. Não estou dizendo que um está certo, outro está errado, eu respeito todas as correntes de pensamentos, mas o foco do cristão deve ser pregar o Evangelho, se preocupar-se com a sua salvação e não ficar discutindo, procriando contendas, né? Quem está certo, quem está errado, como que é, como que não é. A Bíblia nos diz que a volta de Jesus será com poder e grande glória. Sabemos que durante a primeira vinda de Cristo, ele veio de forma humilde, foi rejeitado e foi desprezado pelos homens. Mas um dia ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E neste dia, o mundo inteiro verá, e todos os joelhos se dobrará, e todos verão que Ele é o Senhor. Por isso, independente se o arrebatamento for antes, for durante ou for depois da grande tribulação, nós devemos estar sempre preparados todos os dias, até chegar o momento que nós seremos levados, onde viveremos ao lado do Pai por toda a eternidade. E também, irmãos, essa polêmica toda de arrebatamento, o arrebatamento pode acontecer individualmente. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso não amanhecer. Então, irmão, vamos ficar nesse propósito, dando esse esclarecimento aqui. Mas, nenhum de nossos planos serão perfeitos se Deus não estiver presente. Então, que você fique com essa palavra, se inscreva aí no meu canal, repasse para seus amigos, seus parentes, as pessoas que tenham interesse nisso, e vamos encerrar aqui fazendo uma oração. Vamos orar neste momento. Nosso Pai amoroso, nós te agradecemos por cada dia de nossa vida. Hoje, viemos diante de Ti buscando a Tua bênção. Sabemos que Tu és o Deus que nos guia, que nos protege, que cuida de nós em todos os momentos. Pedimos que Tu derrames a Tua bênção sobre nós, nas nossas famílias, nos nossos amigos. Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo, que estão orando conosco agora. Senhor, visita cada um, cada casa, cada família, cada irmão, cada homem, cada mulher.
Senhor, que a tua bênção acompanhe a cada um em cada passo que damos, meu Deus. Senhor, abençoa cada vida, que nos proteja de todo mal, que nos conceda sabedoria, coragem, forças para enfrentar os desafios da vida. Senhor, que nos ajude a crescer na fé, que nos ajude a crescer em amor. Senhor, que Tu nos ajude a crescer em compaixão, que nos ajude a ser luz no mundo e espalhar o bem, a espalhar o bom perfume de Cristo, sermos pessoas do bem, para que as outras pessoas vejam Cristo em nós. Senhor, nos ensine a ajudar os necessitados, a ser instrumento do Teu amor para muitas vidas. Pedimos também pela saúde e bem-estar de todos, Pai. Vai tocando naquele que está enfermo físico, doença crônica, doença sistemática, imunológica. Senhor, vai tocando agora no corpo físico, curando as enfermidades. Senhor, as enfermidades. Também, Senhor, as enfermidades emocionais, as enfermidades sentimentais, as enfermidades espirituais, as enfermidades da alma. Senhor, toca nos lares, nas famílias. Também te pedimos, Senhor, pela harmonia em cada lar. Vai repreendendo agora toda a fúria, toda investida do maligno contra este homem, contra essa mulher, contra esse casamento, contra esta família. Senhor, contra o ministério dessa pessoa. Senhor, que haja harmonia em nossa casa, que haja harmonia em nosso lar, que haja harmonia, Senhor. Senhor, pela prosperidade, te peço, Pai, entra com prosperidade, porque, Senhor, prosperidade não é riqueza, mas prosperidade é bem-estar. Senhor, é ter uma vida boa, estável, tranquila. Senhor, pela prosperidade nas atividades dos seus filhos, nas suas vidas profissionais. Senhor, pela realização dos sonhos e propósitos de cada um. Que a Tua bênção acompanhe a cada um, Senhor. Senhor, em todos os aspectos da vida, Senhor, de todas as áreas de nossas vidas, que a Sua bênção venha estar sobre nós, fortalecendo a nossa fé, guiando, Senhor, os nossos passos em direção ao Teu propósito. Deus, agradecemos, Senhor, pela Tua generosidade e amor para conosco. Senhor, que possamos a cada dia sentir mais a Tua presença em nossas vidas. A cada dia, Senhor, que a Tua bênção nos envolva, sempre nos protegendo, nos guiando em todos os caminhos. Senhor, abençoa os Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Quero agradecer a todos vocês, que estão junto conosco aí. Espero que esse momento de palavra, de reflexão, de oração, venha a ser reconfortar, venha a te abençoar o teu dia, e venha reconfortar você, porque é muito importante buscarmos a bênção de Deus e confiar na proteção de Deus, do cuidado que Deus tem em nossas vidas. Que essa palavra, que essa oração possa fortalecer a sua fé, possa renovar a sua esperança no amor e na graça de Deus. Que Deus deseja para você o melhor. Deus quer o melhor para a sua vida, porque Ele está sempre ao nosso lado, nos abençoando e nos guiando a cada passo, cada caminho. Que a bênção de Deus acompanhe a sua jornada, trazendo paz, alegria, inspiração, para vivermos em conformidade com a vontade de Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado por orar comigo, por participar desse vídeo,
você sentiu tocado no seu coração, repasse aí, curta esse vídeo, né? Deixe seu comentário, ou se inscreva no canal, né? Dê ali o joinha, se inscreva, ative o sininho, repasse para os seus amigos, nos seus grupos, nos seus familiares. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.